Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos rapidamente perguntar quais são as previsões para a próxima semana para todos os signos. Lembrando que se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. Durante a semana você vai recebendo leituras onde a gente aprofunda um pouquinho melhor o entendimento da energia geral para cada um dos signos. Também, se você tiver interesse em marcar uma leitura comigo no pollination.com.br, link na descrição do vídeo. E o link para o clube de membros aqui do canal também está na descrição. Vai lá participar, que é um ótimo jeito de apoiar aqui o canal. E eu já deixo a dica que a partir de Geleia Real tem acesso a conteúdo exclusivo. Então, muito bem, vamos começar aqui por Escorpião. Vamos perguntar o que vem na direção de Escorpião nessa próxima semana. O que vem na direção de Escorpião nessa próxima semana? Aí a mensagem ela começa com uma frase, de repente você ouve e vai entender depois porque isso apareceu para você aqui agora. Não se preocupe em relação à colaboração, cocriação, colaboração, não se preocupe. Ou assim, não dê muito espaço para drama. Tem orquestração divina trabalhando para criar o novo. Já está acontecendo. Tudo bem. O que mais que a gente pode saber para Escorpião essa semana? Então, tendo isso em mente, a sua dica para você estar muito consciente sobre a sua comunicação, como você se expressa, como você fala, você cultiva, você traz ali para a dinâmica comunicação clara, comunicação com compaixão, com empatia, com compreensão, tá certo? Então, fica de olho nisso. O que mais que a gente pode saber essa semana para Escorpião? Tá, cuidado com autossabotagem, cuidado com síndrome do impostor também. Nossa, síndrome do impostor tá muito propício essa semana para Escorpião, então não se preocupa, não precisa disso, não canaliza a tua energia nessa direção. 6 de paus. Vitória, sucesso, é uma carta que fala de vitória e sucesso, tá me dizendo assim, Escorpião, tá tudo bem, tá tudo bem essa semana. Se tem orquestração divina, então algumas coisas podem acontecer de um jeito diferente do que você esperasse, mas é esse pedido para você colaborar também, sem dar muita voz, muito espaço, ansiedade, preocupação, insegurança, que pode vir com a melhor das intenções, né, para ver as coisas indo na direção que você acha que é a melhor direção, mas quando tem orquestração divina, é bom a gente se deixar ser ajudado também. Fique em paz. Com esse as de espadas, com essa pomba da paz, e esse 9 de paus aqui traz essa figura que está num processo de cura pessoal ali. Então fique em paz, saiba que algumas coisas assim podem então até trazer à tona feridas antigas, né? Tá tudo bem. Ouve a primeira parte da conversa e começa a sua semana com esse pé direito, tá? Vai ter um complemento à sua mensagem na leitura de Urano, também tem isso, tá? O foco é na comunicação clara, porque o poder é mental. Então é muito sobre, já entra a semana sabendo o valor da tua saúde mental e o valor da mentalidade, né? Você cultivar uma mentalidade próspera, que não está sendo muito dominada por ansiedade. Então, se alguma coisa acontece e te tira dessa clareza, trabalha em retornar para a sua clareza, ao invés de querer solucionar, né, aquela questão em si, ou desvendar o outro, entendeu? Muito bem, Escorpião, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vai lá assistir Aquário para complementar a sua mensagem. Beijo grande para vocês, boa sorte, vamos seguir em frente, vamos falar com Sagitário. Oi, Sagitário, bem-vindos! Vamos lá, vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Se inscreve se você não é inscrito ainda, e se quiser marcar uma leitura comigo, link na descrição. Sagitário, o que vem na direção de Sagitário essa semana? Serendipity. Através do poder do acaso, se ver sendo guiado, de estar no lugar certo, hora certa, receber algo de sorte.
E essa sorte, ela vai vir como se fosse um furacãozinho, tá? Porque a próxima carta é essa, que é um número 33, um número mestre para mim de cocriação divina, mas também que vai falar que algumas coisas vão chacoalhar, vão se intensificar. Então pode ser um movimento acelerado numa direção, ou você se vê por coincidência, né, por sincronicidade, em situações, com conversas, com pessoas, enfim, onde alguma coisa vai ajudar, vai provocar, né, mas também vai ajudar a desconstruir uma ideia, uma visão. Então esse é o seu sinalizador de que quando isso acontece, permita essa chacoalhada, esse mudar de ideia, esse mudar a percepção, esse desconstruir, muitas vezes, uma questão, né? Porque isso é a tua ajuda para construir, para criar um novo ciclo, uma nova ideia, um novo projeto. Para cada um pode aparecer numa área da vida diferente, né? Aí essa mensagem, ela diz que esse momento ele é uma bênção, tá? O que mais que a gente pode saber sobre esse momento aqui para Sagitário essa semana? Vai enxergar além de uma ilusão. A mensagem fala que essas duas cartas juntas, isso aqui, ó, pra mim, enquanto cartomante, é de uma potência, tá? Vai enxergar além da superfície, pode ser um momento de queda de máscaras para algumas pessoas. Eu falei de síndrome de impostor lá em Escorpião, vou falar aqui também. Para algumas pessoas muitas vezes a bênção de enxergar em você a síndrome do impostor corroendo aí a tua inspiração, a tua motivação, e isso chacoalha para tirar essa questão em você, se vê mais fortalecido. Em outros casos você pode ver uma máscara caindo de alguém aí, isso é uma bênção de qualquer jeito, foca nisso. O mais importante é que toda vez que a gente tem acesso a mais verdade, a gente então tem acesso a melhores escolhas e melhores resultados, tá? Aí a próxima carta fala de confusão, que é essa névoa, né? E fala, ó, esteja muito presente. Esteja de corpo presente, mente presente, alma presente nas coisas que você está fazendo essa semana. Prestando atenção nos detalhes, em como as coisas fazem você se sentir, tá bom? Porque é uma energia que muito claramente está dizendo, ó, eu quero te mostrar algo e te desconstruir aí uma ideia em relação a essa pessoa, essa situação, ou como você vem pensando sobre você mesmo, para quem estava muito preso aí em síndrome do impostor, né? Aí essa mensagem falando que também tem um reconhecer de uma... Aqui com o as de ouros e o pendurado, tá me falando muito assim, do valor do tempo suspenso, do valor da pausa. A próxima carta é um 5 de paus. 5 de paus fala de conflito, né? Aí temos essas energias aqui que falam muito sobre vencer o adversário interno e limpar aquilo que não só não ajuda em nada, mas atrapalha também. Então, tem força muito grande aqui ajudando a promover limpeza e ajudando a superar alguma coisa mais sensível para você. Então, esteja aberto para a vida, para aquilo que cruza o seu caminho, sabendo que através do poder do acaso você se vê no lugar certo, na hora certa, para que alguma coisa se chacoalhe e você possa enxergar algo fundamental como aquilo realmente é. E aí vai ter esse elemento também de, na verdade, o valor da pausa, o valor do tempo suspenso, o valor do indefinido. Tem isso também. Tá, uma orientação final para Sagitário. Aí essa mensagem, ela fala muito que isso vai te fazer pensar, enxergar coisas sobre parcerias. Pode ser na vida romântica, no trabalho, com familiares, com amigos, tá? E aí temos Marte aqui na mesa, falando muito... Marte é a nossa força que mira numa direção, que se propõe a conquistar algo, então se atrai por uma direção para conquistar aquilo e como anda o caminho dessa conquista. Essas duas energias aqui estão me falando o quê? Do eixo Áries, Libra. Então, Sagitário, aproveita que tá todo mundo aqui nesse mesmo vídeo, vai lá assistir Libra e Áries, porque vai ter um complemento para tua mensagem para essa semana lá, tá bom? Um beijo grande para vocês, boa sorte. Agora vamos falar com Capricórnio.
Oi, Capricórnio, bem-vindos! Vamos lá, vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Quero te lembrar de se inscrever se você não é inscrito ainda. E se você quiser marcar uma leitura comigo, o link tá na descrição do vídeo. Vamos lá, o que vem na direção de Capricórnio essa semana? Mudança. Alguma coisa vai se mexer. E é você que vai autorizar. É você que vai se autorizar a coisa de se desenvolver, seguir em frente. Então temos aqui a carta hora de ir e mudança de ares. Hora de mudança. E você tá consciente, você que tá dando permissão. Eu ofereço palavras bem intencionadas. Eu ofereço palavras bem intencionadas, eu ofereço bons conselhos. Eu ouço até assim, isso pode ser pontual só para alguns, mas para algumas pessoas você podia estar remoendo ou ruminando algumas questões aí, e aí você reconhece por A mais B que, bom, mas tô fazendo o meu melhor, ou eu sei o que eu... né, o que eu tô falando, o que eu tô fazendo, então eu não fico andando em círculos nisso, eu não fico me deixando mergulhar naquilo. Isso pode não ser exatamente assim para todo mundo, mas já que esse exemplo veio à mente, eu compartilhei aqui com você. Então, observe esse momento como hora de entrar em alinhamento. Interessante isso. Então, quando você se vê assim, ó, bom, temos, né, bom, estou me dando permissão, tá decidido, bola pra frente, próximo assunto, vou seguir nessa direção, vou fazer como eu tava na dúvida antes, esses exemplos assim, aí essa mensagem tá dizendo, observe esse momento como, dessa perspectiva maior, um sinalizador para você, de que você tá se alinhando com um caminho, com uma direção. Quando a mensagem ela aparece falando assim, ó, é hora de alinhamento, ela vem falando também que já vai chegando a hora de algo tomar forma, entendeu? E quando vai chegando a hora de algo tomar forma, a gente vai vendo essas mensagens do universo dizendo que a gente vai recebendo ajuda para entrar em alinhamento com o caminho que possibilita aquela manifestação. Aí essa mensagem ela fala sobre proteção, lealdade, segurança, confiança, quebrando um ciclo antigo, desapegando de algumas questões através de lembrar da visão, o propósito. O que eu quero? Qual que é a intenção? Qual que é o propósito? Qual que é a direção? E de novo, é você que vai retomar essa clareza, é assim que eu tô sentindo essa mensagem, sabe? E aí quando você retoma essa clareza, você também desapega de algumas ideias, algumas questões, essa semana aí. Isso vai colaborar para você se ver confiando mais em você, confiando mais no caminho, confiando mais de trabalhar junto com as pessoas. A carta da desconfiança na troca aparece aqui e a balança aparece. E aqui é a sabedoria. Então tem duas coisas assim, não é que você tá confiando em qualquer um, não. Mas é que você vai vai encontrar, alguma coisa vai clicar e chegar num equilíbrio suficiente de saber a importância de não se precipitar, mas ao mesmo tempo saber a importância de permitir movimento, de permitir mudança, de permitir troca. Então, você vê, não é uma conversa sobre extremos, muito pelo contrário, é uma conversa sobre a sabedoria, que então essa mensagem fala que é você que se dá permissão de fazer, agir, porque você confia em você, você decide que você sabe o suficiente, entende o suficiente, né, para se permitir passar de fase, e aí envolve esses assuntos assim, confiança na troca, principalmente em parceria na vida romântica, trabalho, familiares ou amigos, e aí essa harmonia maior, esse equilíbrio maior de, por exemplo, nem se precipitar, mas também nem se colocar em posição desfavorável para você. Essa mensagem aqui, eu faço o bem, pode ser muito específica para algumas pessoas, dependendo do que você está vivendo, né? Do tipo, eu sei qual que é o meu compromisso maior na vida, então tem certas situações que realmente não vai dar para ter parceria, troca, um combinado, porque, né? Eu tenho um compromisso aqui com o que eu considero os meus valores e tudo mais. Para algumas pessoas pode ser isso, mas em geral, assim, essa expressão
tá me falando assim, você vai confiar mais em você. Eu confio que eu sei fazer as coisas direitinho. Perfeito ninguém é, mas eu também confio que eu sei fazer as coisas direitinho quando eu preciso. Muito do que a gente está conversando aqui pode não fazer sentido para a maioria no momento que você está ouvindo essa mensagem, vai fazer mais sentido quando você for vivendo a semana, tá? Mas aí essa mensagem diz assim, então, ó, a lua, né? Então algumas coisas não estão às claras nesse momento, mas... a gente conversou sobre o fundamental e o mais importante. De resto, traga perdão. Perdão para você mesmo, como você escolheu fazer ou agir no passado, ou se de repente vem alguma situação aí que alguém quer achar o atalho, sabe? De formas questionáveis, então perdoa também, mas você faz da sua maneira, enfim. Aqui nós temos a carta de Urano, falando sobre o poder mental essa semana. Também vai ter um complemento à sua mensagem na leitura de Aquário. E já conte com isso. Tem pelo menos uma conversa que te coloca para pensar nessas coisas que a gente está falando. Também é isso, né? Quando você for decidir, você vai decidir por você. Você não vai decidir na base da necessidade, da opinião, da ideia do outro. Então, se você precisar de tempo para refletir e encaixar essas peças e decidir a partir do que significa para você, não, que eu tô fazendo a coisa direito, ou eu tô fazendo a coisa certa e etc, se dê esse tempo de reflexão, tá bom, Capricórnio? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora e falar com o Aquário. Oi, Aquário, bem-vindos! Vamos começar aqui a sua leitura perguntando o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, link na descrição do vídeo. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, tá? Vamos lá, o que vem na direção de Aquário essa semana? Alguma coisa que te deixa feliz, animado. E essa carta acabou de aparecer lá para Capricórnio, viu? Que também falou de Aquário, né? Então, assim, você... progredindo, se permitindo, você que se dá permissão de dar um passo, tomar uma decisão, passar para a próxima fase, seguir em frente numa questão. E aí essa mensagem, essas duas cartas juntas estão me falando que você faz isso animado, feliz. Porque vai ter consciência de que tá honrando aí alguma coisa importante quando você faz as coisas assim. E o principalmente sendo o quê? Por que você fica feliz? Porque você vai ter um grau de consciência aí, algum grau de consciência de que nessa tua decisão e nessa tua movimentação é você percebendo que você amadureceu, que você cresceu e que quando você tá fazendo isso, você tá sabendo escolher as suas batalhas, você tá agindo de um jeito que mesmo que você pudesse, soubesse, etc, você não tá se colocando numa posição que é mais desfavorável e tem desvantagem para você, entendeu? Então é uma felicidade, é uma alegria, é uma satisfação para você também, principalmente por isso, vai ter uma parte de você que tem consciência de quando eu tô fazendo assim, eu tô honrando, reverenciando a minha felicidade, o meu tempo, minha energia, minha sabedoria. E talvez no passado nem sempre eu tivesse conseguido perceber todas as coisas que eu percebi agora e tudo mais. E olha como eu tô orgulhoso de mim nesse momento. Mais ou menos isso, sabe? Aí essa mensagem ela fala que para muitas pessoas é principalmente em situações conflituosas que geram, né, algum grau aí de ansiedade ou trazem algum tipo de atrito, mas é você se conduzindo dessa forma como a gente estava falando. E também essa mensagem ela vem reforçar que esse momento em si também te traz uma nova visão, uma nova perspectiva sobre as coisas. Acreditando em você. Acreditando em você mesmo. Acreditando em você mesmo. Sem muita confusão, sem muita dúvida, sem muito medo de se ouvir e aí... Ai, será que eu estava errado? Ai, será que... Não, ó, em paz. Bom, o negócio é o seguinte, eu acredito em mim, eu vou agir de acordo com o que me parece certo para mim, e é isso, estou em paz. Ah, mas e se? E se? Ah, mas a pessoa falou que eu que não entendi, ai, que eu exagerei, ai, que... Tá bom, então vamos concordar em discordar, mas eu tô em paz, tô feliz que eu,
Eu me dei permissão de fazer o que parecia certo para mim, não ocupando o papel que não é meu para ocupar e não perdendo o foco do que é o meu rumo, a minha direção. O que é meu para fazer, meu para cuidar, não é? Muito bem, Aquário. Uma orientação final para Aquário essa semana. Aí nós temos aqui casa 11, que é regida por Aquário. Então, a orientação final é você tá muito no seu time, você pode se ver vivendo essas coisas que a gente está falando com pessoas que são próximas a você, em conexão afetuosa ou não. Às vezes é na convivência, assim, apenas no trabalho, por exemplo. Mas eu fico sentindo, assim, esse aspecto da convivência ou de ter alguma similaridade nos caminhos, né? Às vezes no profissional, assim, você trabalha com a pessoa ou não trabalha com a pessoa, mas é da mesma área, seja lá o que for, né? Essa ideia de grupo, de coletivo, você está se relacionando com isso de uma forma diferente. Eu digo isso porque eu fico ouvindo assim, muitas vezes, você colocou isso aqui acima de tudo, essa ideia do coletivo, do grupo, e isso ganhou um peso muito maior nas suas decisões. E aí dessa vez, nessa semana, tem pelo menos uma situação que você vive que você acredita em você. Né? Mesmo que tenha um contexto ali de coletivo, de grupo, de similaridades, de convivência, tá? Mas eu fico vendo uma energia bem pacífica também, viu? Não precisa ser uma coisa muito dramática. Muito bem, Aquário, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Peixes. Oi, Peixes! Bem-vindos! Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura, perguntando o que vem na direção de Peixes essa semana. Quero te lembrar de se inscrever nesse canal aqui se você não é inscrito ainda, pra gente continuar caminhando juntos. E também, se você tiver interesse em marcar uma leitura comigo, meu site está na descrição do vídeo. O que vem na direção de Peixes? Alguma coisa em relação às suas tribos. Pode ser pessoal da família, pode ser amigos, pode ser pessoal do trabalho, mas essas coisas que envolvem os nossos grupos, os nossos coletivos, né? A próxima carta é uma carta que fala para ser justo, a balança aparece aqui, né? Então, pode ser momento assim de justiça divina, né? Tá. Aí a mensagem fala que, olha, isso aqui é para reflexão, que a principal característica dessa justiça divina em ação é que nesses contextos aí que a gente estava falando, tem várias histórias, né? Tem quem diz, quem não diz, quem fez, quem não fez, o contexto, tem tudo isso. Mas a principal característica dessa balança, desse justo acontecendo, é você escolhendo agir, escolhendo ir numa direção sem carregar peso que não é seu para carregar. Deixando ir de peso que não é seu para carregar. Aí a mensagem fala assim, ó, aceitação radical das pedras no caminho. Por quê? O que parece ser pedra no caminho, na verdade, está colaborando com o seu caminho. Sabe essa expressão de pedra no caminho? É uma coisa assim que está atrapalhando, dando errado, né? Empatando, bloqueando. Não. Essas sensações todas aí, elas muitas vezes fazem a gente ficar bem frustrado. Então, essa mensagem tá falando, ó, essa semana alguma coisa se mostra, inclusive, para você. E essa percepção vai valer a pena, vai ser interessante para você lembrar o que a sua cartomante está te falando. Aceitação radical do caminho, inclusive sabendo que parece ser impedimento, pedra no caminho, na verdade está te ajudando. 2 de copas. 2 de copas é uma carta que fala do espaço de parcerias, né? E fala de parceria saudável, tá bom? E é parceria saudável, Peixes. Outra carta de parceria. Então, definitivamente, ó, às vezes para algumas pessoas, você vem, pode não ser para todo mundo, mas para algumas pessoas você vem carregando o peso das suas vivências, das suas questões familiares, por exemplo, e tudo colabora, tudo faz parte, né? Mas assim, tem hora que vai virando um fardo que não é seu para carregar também, entendeu? De onde você veio, o seu contexto e tudo mais, né? O que foi ensinado ou não, absorvido ou não, e etc. Tudo faz parte. Mas se tá vindo da família, da primeira tribo que você conheceu, né?
da sua família, ou se tá vindo da área, né, das empresas que você trabalhou, da área que você trabalhou, entendeu? Essa coisa assim, ó, dos grupos, das tribos, dos coletivos, tudo bem. Essas são conversas complexas, mas essa semana tem pelo menos uma situação onde é justo que você deixe de carregar um peso que não é seu para carregar, para que você se permita seguir o seu caminho, a sua direção, numa direção saudável, em parceria saudável. Que mais que a gente pode falar? Pelo menos para muitas pessoas pode ser uma semana onde aparece uma oportunidade com as de ouros aqui de parceria. 3 de copas fala de razão para celebrar. E aqui essa carta fala do chakra do terceiro olho, que é enxergando além da superfície. Então, eu ouvi assim, há males que vem para o bem, não tem isso? Então, aí essas duas cartas aqui são de chakra do terceiro olho, né? Justamente a carta de algo que parecia ser pedra no caminho, na verdade, ajudando você. Então esteja disposto também, aberto a enxergar as coisas dessa perspectiva maior, tá bom, peixes? Que bom que é uma notícia boa aí essa semana. Tá, essa mensagem fala que você vai poder reconhecer esse momento através do quê? Vai ter uma vontade, motivação, inspiração para crescer, expandir, viver mais. E aí essa mensagem diz que aquelas questões do grupo, do coletivo, das tribos que estavam ali fazendo você ficar hesitante, né? Não sei se vou, se fico ou se vou, como canta a musiquinha lá, elas estavam atrapalhando que algo se concluísse para que permitisse que algo, outra questão, um novo tomasse forma. Então essa semana tem essa coisa, vai ser como se fosse assim, você tirando um peso, entendeu? E aí você vai poder ir percebendo a sua motivação, inspiração, criatividade aumentando a partir daí, e tem pelo menos uma pessoa que cumpre com o seu papel ali de motivar isso, inspirar isso, ativar isso de alguma forma, tá bom, peixes? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vai ter um complemento à sua mensagem, aonde? Para olhar para você e complementar essa mensagem do ponto de vista de antes, quando estava muito dominado pelos pesos, você estava em sacrifício. Aí fala assim, elemento terra, touro, virgem, capricórnio, vai conversar com você para virar essa chave da mentalidade do seu martírio, do seu sacrifício, que seria aquela coisa do carregando peso que não é seu para carregar, não cabe a você, não é justo para você. A parte sobre essa outra parte da mensagem que falava sobre você, então, quando conclui uma coisa, podendo acessar outra, que você ficasse mais animado, mais inspirado para conquistar e tudo mais, vai ter ali uma mensagem nas leituras de Virgem, que é terra também, né? E Gêmeos, tá bom? Quando vai falar mais assim dessa bênção, que pode ter início essa semana, tá bom, peixes? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Agora vamos seguir em frente, vamos falar com Áries. Oi, Áries, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura comigo é no meu site, o link está na descrição do vídeo. Também te convido a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda. Tem sempre leituras por aqui. Se inscreve para a gente ir caminhando juntos. Muito bem, Áries, essa semana, ó, ela é meio divisora de águas no sentido assim, tem pelo menos um assunto, uma questão que o universo alinha as estrelas para te colocar para pensar e enxergar as coisas diferente do que você estava enxergando com essa virada de chave que aparece aqui. Aí vai ser uma coisa assim daqui pra frente. Sabe esses momentos que a gente vive que muda a nossa percepção sobre a gente mesmo, o outro, uma situação, o mundo, sei lá. E aí dali em diante não dá pra ficar pensando do jeito que a gente pensava antes, porque não dá pra desver o que a gente viu, não dá pra desaprender o que a gente aprendeu. É uma dessas energias. Vem, pelo menos em um momento essa semana para Áries. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia para Áries?
Vai ser uma coisa que colabora com você priorizando a sua felicidade. Essa carta, ela conta uma história de uma pessoa que pede a expansão, crescimento, oportunidades, e quando o momento chega, ela se intimida e oferece resistência. E aí, então, o universo cria um senso de urgência para essa pessoa se mexer, mas é um pouco aquela frase que a gente ouve: não esquece que quando você pede pro universo abrir caminhos, que a gente vai ter que andar o caminho. Então, é muito isso. A mensagem, ela fala também que pode ser assim no senso de urgência, mas não é um universo perverso, então vai te ajudar a perceber como você tá seguro também para fazer essa movimentação, tá? Para se abrir, para priorizar a sua felicidade, seu bem-estar, fazer alguma coisa que você quer fazer. Superação de obstáculo, superando uma hesitação, superando uma resistência, através de reconhecer que você está preparado. Essa carta desse Rei de Ouros fala muito sobre isso, sobre estar preparado para lidar com mais. 4 de Paus. 4 de Paus é uma carta de integração, celebração também. Tem coisas que estão integradas já aí, essa coisa do integrado assim, ó, fui, vivi, aprendi e já estou agindo de acordo com a experiência, o aprendizado, já corrigi algumas coisas e já tô naturalmente fazendo diferente, né? Então, assim, vai mostrar que tá integrado, que você tá preparado. Essa carta aqui, ela é elemento ar, mas ela se tornou um símbolo, pelo menos por enquanto, de vitória, de sucesso e vitória, assim, né? Aqui na minha mesa, tá? Tudo está conectado, para a sua felicidade. Então tá bom. Uma orientação final para Áries essa semana, tá? Finais e começos. Falei que era divisor de águas. A próxima carta é água. Eita, as cartas são maravilhosas. Então vai ter um complemento à sua mensagem na leitura de Escorpião. Tá bom, Áries? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora. Vamos falar com Touro. Oi, Touro! Vamos lá, vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura comigo no meu site, o link está na descrição do vídeo. Também te convido a se inscrever se você não é inscrito ainda. Vamos lá, Touro. Ela formou uma frase aqui, ó. Não se preocupe com o que você tem. Não se preocupe com o que você tem ou o que você acha que não tem. Você vai receber uma ajuda para ganhar uma percepção diferente e aí ver as coisas se movimentarem. Outro jeito de falar, você vai receber uma ajuda para enxergar as coisas de uma perspectiva diferente e poder dar o próximo passo. Não se preocupe com o que você tem. Então você veja essa mensagem muito claramente dizendo: não é sobre aquilo que você acha que você tem ou que você não tem, não falta. Inclusive, você vai receber uma ajuda para perceber de uma perspectiva diferente e isso vai te ajudar a dar um próximo passo. Iniciação, rito de passagem, iniciação na direção de casa, Aceite ajuda, eu aceito, eu estou receptivo, eu aceito, veio bem em cima de ajuda, tá? O que mais que a gente pode saber para Touro essa semana? Perceba esse momento como uma vitória, perceba esse momento como uma vitória e razão para celebrar. Orientação final para Touro. Casa 5 é uma casa que fala de criatividade, uma casa que fala sobre energia criativa. Está conectada a Leão, vai ter um complemento à sua mensagem na leitura de Leão. Só mais uma para essa criatividade aqui. Leão apareceu na mesa, definitivamente tem uma conexão da sua leitura com Leão.
E a mensagem diz que, olha só, né? Por isso que tá me chamando a atenção, essa coisa da criatividade, do criar, é hora de mergulhar mais fundo. Então, era isso que as cartas estavam meio que contando para sua cartomante. Essa coisa do criar, vai ter novidade? Vai ter novidade. É uma iniciação, rito de passagem, tem tudo isso, tem. Mas pelo menos nesse momento aqui, você pode se ver aprofundando mais em questões que você já conhece, tá? Então, se você se vê assim, se inspirando a repensar algumas coisas que já existem aí na sua casa, no seu trabalho e tudo mais, né? E repensar um novo jeito de fazer, essa energia se mostrando, sim. Muito bem, Touro, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, falar com Gêmeos. Oi, Gêmeos, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura comigo no meu site, o link está na descrição do vídeo. Também vai lá participar do clube de membros. E se você não é inscrito ainda, se inscreve, tá bom? Vamos lá. O que vem na direção de Gêmeos essa semana? Não há lugar como a sua casa, e você vai perceber, você vai ganhar uma nova Caramba, muito isso. Você vai ganhar uma nova perspectiva. O universo vai ajudar a virar uma chave. E a sua principal recompensa, reconheça como um presente, você ganhando uma nova perspectiva em relação à sua casa. Casa é primeiro o meu corpo, minha mente, depois o meu ambiente. Casa é um símbolo de segurança. Estar em casa com você mesmo, confortável na própria pele, é sobre autoconhecimento, autoconfiança, aceitação, né? Mas pode ter coisas aqui também mais literais, tá? Porque absolutamente toda mensagem, ela tem várias formas de ouvir, né? E interpretar. Então, para algumas pessoas pode ser que você perceba alguma coisa na sua casa, no seu ambiente, mesmo que você não estivesse percebendo antes, e que isso já se reconheça, recebendo um presente aí. Não vai passar batido. Pode saber disso, não vai passar batido. A carta da Torre é carta de revelação. E assim como não dá para passar batido um arco-íris no céu, quando cai um raio numa direção, aquilo chama atenção, né? Aliás, assim, um arco-íris até poderia, mas o raio não dá, porque ele faz barulho, né? Então ele chama atenção. Então não vai te passar batido, pode ficar tranquilo, que essa semana tem alguma coisa que se mostra para você, porque quer ser visto por você. E reconheça esse momento como expansão, é sinal de que você está expandindo, crescendo, acessando mais caminhos, mais possibilidades. Aqui com esse rei de paus com a fênix, né, o renascer da fênix, é uma mensagem de poder pessoal muito grande, tomando de volta o seu poder, muitas vezes. 10 de copas é uma carta de satisfação. Essas duas cartas juntas, muito bom. Muito bom. Curiosidade, né? Tá batendo aqui na cartomante. E aí, Gêmeos? Pequeno triunfo. Numa inversão de papéis. Ouça, olha só. Um pequeno triunfo, uma inversão de papéis. Ouça, dançando com a vida. Mas como é que é a expressão? Colabore, dê espaço, né, para ouvir uma história, a história de uma jornada, que isso vai te ajudar a perceber coisas fundamentais, o chakra do terceiro olho sendo fortalecido aqui de novo, e aí a sua percepção ela vai pender mais para o lado da confiança. Confiar mais em você, confiar mais no caminho, confiar mais nas trocas, nas interações. E tem algum elemento aqui também que vai te mostrar ou vai evidenciar que você está fazendo um bom trabalho, né? Que você está fazendo um bom trabalho, para você também se sentir entendendo que você está fazendo um bom trabalho. Porque essa mensagem, ela fala que tem algum elemento de arrependimento, né? Alguma densidade. Isso vem especialmente em histórias que essa jornada que a gente está falando em si, ela parece provação, assim, quando tá andando a jornada, né?
E ela pode ter alguns arrependimentos aí no meio do caminho. E aí essa mensagem diz que essa semana o universo vai ajudar a mudar a percepção em relação a uma questão, virar uma chave, né? Fortalecer a sua confiança em você, no seu caminho, e aonde tem aí essa densidade, esse senso de urgência, né? De que vem algum tipo de reconhecimento de uma vitória também. Tem vários caminhos, como é que é a carta? Todos os caminhos levam na direção de casa. Tem várias formas de chegar numa direção, né? Aqui o Elixir da Vida mostra essa figura escolhendo se direcionar na direção daquilo que é agradável, daquilo que preenche a alma dela, né? Então, assim, isso vai te ajudar também a confiar ainda mais no tempo das coisas, com essa carta aqui. Confiar ainda mais no tempo das coisas, porque vai te dar uma nova perspectiva também sobre o tempo que já passou, né? A jornada que já aconteceu, o caminho que você já andou, tá? Vai ter um complemento à sua leitura no seu oposto complementar, claro, né? Que é Sagitário. Tem aqui Júpiter e Casa 9 na mesa. E falando assim, ó, com esse 5 de copas aqui, que tem um arrependimento, né? Aqui a gente vê o La Llorona, né, representando nesse 5 de copas. E a história da La Llorona é que ela agiu num excesso e ela se arrependeu depois do que ela fez, né? Ela agiu ali no calor do momento, dominada pelas emoções, desejos de vingança, não sei o que, e depois se arrependeu. Então, para algumas pessoas tem até esse plot aí, sabe? Tem até esse tema nas histórias. Não é para todo mundo que é tão dramático assim, mas às vezes também tem isso. Bom, enfim, aqui ela veio junto com essa carta dos mistérios. Então, o universo que sabe que é o momento certo, a hora certa de te ajudar a perceber algumas coisas. Essa é uma recompensa, também tem isso. Aparece mais de uma vez essa palavra-chave da recompensa, para fortalecer esse crer para ver, tá bom? Muito bem. Gêmeos, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Câncer. Oi, Câncer, bem-vindos! Vamos lá, vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura comigo no meu site, o link está na descrição do vídeo, e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, tá? Vamos lá, o que vem na direção de Câncer essa semana? Respire. Pode acontecer com você essa semana de você se ver passando por algum alívio ou vendo as coisas ficando mais simples, né, ou mais possíveis, né, ganhando um respiro. Ou isso aqui pode vir também como uma orientação. Câncer, essa semana você de propósito cria espaço para respiro, descanso ou pausa e respira fundo. A carta aqui muito de imaginar, vislumbrar, né? Tá. Mais uma carta, por favor, para Câncer. Tá. Câncer, tem alguma coisa mudando e que eu fico ouvindo assim, que impacta a tua rotina, então você pode sentir, entendeu? Às vezes sentir, o que você mais vai sentir com a mudança numa situação é que impacta a sua rotina. E aí você pode achar que tem um buraco então na sua rotina, só que não tem buraco, tem respiro para abrir espaço para um novo. E aí para muitas pessoas tem isso, né? Depende da sua percepção, dependendo de como você percebe, pode ser um buraco de uma grande falta, de um grande problema, né? E tudo mais. Mas não é isso, tá? Eu fico sentindo que essa mensagem ela tá reconhecendo que tem alguma coisa que você possa se ver relutante a permitir ou aceitar, que da forma como era antes, pelo menos, de que aquilo muda. Mas é momento de se concluir um jeito. E mesmo que você não quisesse, tem uma parte de você que sabe que tem que se concluir aquele jeito, aquela forma, né? E a parte de você que sabe é a parte mais experiente, é a parte que, poxa,
Já viveu várias coisas aí, foi amadurecendo, né? E sabe que tem que ser assim. Só que você vê que essa mensagem, em nenhum momento, ela ignora, né? Também as suas emoções, as suas sensações, como você gostaria que fosse, né? Seria bom se não precisasse fazer assim, fazer assado. Mas você vai saber no fundo que é melhor sim, realmente, né? As coisas têm que mudar e que inclusive para ficar mais fácil para você. E quando você tem esses momentos que esses buracos, né? Preenche nesse momento esses buracos dessa mudança com ideias. Ou você vai descansar, ou você vai se permitir sonhar acordado, vislumbrar, né, o que vem pela frente, as suas possibilidades. A mensagem ela reforça. Aceite que você não está ocupando o papel que você não precisa ocupar. Essa é a questão principal. Honre esse momento com reverência. É progresso. Essa carta aqui, ela fala muito sobre a gente que decide, a gente que permite que é hora de seguir em frente, é hora de passar de fase, é hora de permitir progresso, é hora de crescer, é hora de permitir mudança para poder também ver as coisas ganharem movimento, ganharem crescimento. Interessante. Mais alguma coisinha para Câncer? Ó, 6 de paus. 6 de paus é vitória. E tem um sol aqui atrás. Sol é vitória, é sucesso de novo. Então, vitória em cima de vitória aqui, tá? Muito positiva essa energia. Tá bom, Câncer? O que mais que a gente pode falar sobre esse momento? A Imperatriz, ela fala sobre território fértil, ela fala sobre abundância, só é abundante se é sustentável, entendeu? Aqui a Imperatriz também me fala sobre as coisas que são de ordem maior, né? Então tem alguns detalhes, às vezes o jeito como as coisas acontecem, talvez você possa até ficar assim, poxa, poderia ter sido diferente, eu poderia não ter precisado me posicionar assim, etc. Enfim, mas no grande esquema das coisas é tudo muito positivo, é tudo muito para ser mais próspero, para um bem maior, entendeu? Então por isso que, de certa forma, você também sabe, né, que na sua experiência pessoal aí é bom, isso é bom sinal, que bom que estamos nesse ponto aqui, onde eu aceito que eu não preciso ocupar papel que não é meu para ocupar, e isso é ótimo. Novos começos aqui com o salto de fé, né? Então, esse é um momento, assim, essa semana vem essa situação, isso é sinal também de novo começo, porque você está permitindo um novo começo, tá bom? Uma orientação final para Câncer essa semana. Casa 11, vai assistir a leitura de Aquário, vai ter um complemento à sua mensagem na leitura de Aquário. Câncer, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Leão. Oi, Leão, bem-vindos! Vamos lá, vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura comigo no meu site, link na descrição do vídeo, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda, tá? Vamos lá, Leão, o que vem na direção de Leão essa semana? Nova vida, nova fase, alguma novidade aí, alguma novidade vem na direção de Leão essa semana. E aí? Essa pessoa aqui mergulhando de cabeça. Que mais que a gente pode saber sobre isso que vem na direção de Leão essa semana? Eu quero você se sentindo seguro, principalmente seguro de si, seguro no seu caminho. Porque olha só, veio bem em cima disso, né? Percebendo as coisas com segurança e vou aproveitar, vou participar, vou mergulhar de cabeça. Não porque eu estou sendo inconsequente, irresponsável, não. É me sentindo seguro, capaz, sem síndrome do impostor. Você já tem o que você precisa ter e você já é o que você precisa ser para criar aquilo que você deseja. É nessa segurança. Às vezes a gente também nem sabe como. Eu não sei como, mas eu sei que eu vou dar um jeito de fazer. Não é assim? As próximas cartas. Sonhando um mundo em realidade, seja leal a você.
Seja leal a você. Sonhando um mundo em realidade, seja leal a você. Temperança, tá? Primeiro de tudo, vai ter que ser assim, você vai ter que decidir que você quer, em livre-arbítrio. E aí, ser paciente, sabendo que algumas coisas têm elemento de tempo, né, para elas irem ganhando forma, mas primeiro você decide e com essa paciência de saber que as circunstâncias vão se formando para colaborar com aquilo que você já decidiu que você vai se permitir. Que você vai ser, fazer, conquistar. A outra carta que apareceu aqui, ó, com esse Cavaleiro de Paus em reverso, o Cavaleiro de Paus, ele fala de ímpeto, né? Quando ele veio em reverso, a mensagem, ela tá dando esse puxãozinho de orelha em algumas pessoas. No passado, faltou o ímpeto, ou nesse passado recente, você não tava na fase do ímpeto, não. Tava num outro ritmo, né, a tua caminhada. Mas essa semana vem alguma coisa que vai precisar dessa característica do Cavaleiro de Paus também, que é essa mais impulsiva, né? Então a mensagem falava, ó, vem um novo. E aí, esse mergulhar de cabeça, me sentindo seguro, capaz, confiante em mim, no meu caminho, e o resto eu sei que eu sei lidar, né? Eu vou dar um jeito, eu vou decidir e o universo vai conspirar a meu favor. Aí essa mensagem fala que, ó, guarda essa informação talvez mais pra frente. Tem certas coisas sobre o que é mais importante, menos importante, mais legal, menos legal. Tudo isso é, como se fala, é relativo. Tem momentos em que a gente se vê em situações onde há conflito de valores. Com essa carta aqui, ela veio junto com a balança. Então, assim, você nem vai perder o foco, a rédea, o entendimento do que é fundamental, mais importante para você, mas também você não vai criar oposição. Quando você tem a clareza, uma clareza muito grande do que tem valor, do que são seus valores, do que tem valor na vida, e você de repente se depara em situações com pessoas, né, que valorizam coisas completamente diferentes, isso vai ser a sua régua para o que você vai fazer ou não, como você vai participar ou não, sabe? Não é tipo, olha, a régua é essa, você tá errado, fazendo errado, enfim. Então, essa coisa da sua clareza e de como você conduz e como você usa isso a seu favor, também estando mais equilibrada, tá? Mas essa mensagem também diz assim, que porque você também tem mais clareza, amadureceu mais o seu entendimento sobre essas coisas, que inclusive você tem mais flexibilidade em relação a outras. Porque às vezes uma coisa é relacionada a valores e outras são preferências. E às vezes, quando a gente não parou muito para pensar isso, amadurecer isso, as coisas se misturam. Então essa mensagem está dizendo bastante que a partir daqui, essa conversa que a gente está tendo cada vez mais vai ser útil, tá? Então não é só para essa semana, que já fica uma dica, um recado de um daqui para frente. O que mais que a gente pode falar sobre essa semana para Leão? Reinvenção com Mercúrio, forma de pensar, de comunicar, expressar. Estabilidade com elemento terra e bênção. Então, tem alguma... Falo que essa semana vem um novo, né? Ou marca um novo, uma oportunidade, você pula de cabeça, né? É uma bênção que colabora com estabilidade. E a forma de andar o caminho, né? Também essa mensagem dizendo que não é à toa que muitas vezes você viveu situações que provocaram você nessa direção do que é valor próprio, que vale a pena na vida e etc. Não é à toa, tá bom? Muito bem, Leão,
Espero que essa leitura tenha te servido bem. Um complemento à sua mensagem mora nas leituras de Touro, Virgem e Capricórnio, tá? Espero que tenha ajudado. Boa sorte, boa semana, até a próxima. Agora vamos falar com Virgem. Oi, Virgem, bem-vindos! Vamos lá, vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, link na descrição do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, tá? Vamos lá, o que vem na direção de Virgem essa semana? A bênção de uma oportunidade, né? Aqui o salto de fé. A bênção de uma oportunidade. Tem alguma coisa que você vai reconhecer, poxa, isso aqui é uma oportunidade, é uma bênção e eu vou apostar. Se vem com salto de fé, é assim, você vai reconhecer como bênção e oportunidade, mas não tem garantias, né? Como a maioria das coisas na vida não tem também, né? Vamos falar bem a verdade. Às vezes algumas coisas criam a ilusão de uma garantia, mas se a gente for ver direitinho mesmo, não tem não. Enfim, vamos voltar pra cá. Eu estou aberto a várias formas, vários caminhos, várias formas, vários caminhos, várias possibilidades. Eu estou no aqui e agora, presente, então não estou nem amarrado no passado, nem ansioso, preocupado com o futuro, então amarrado no futuro. Eu estou presente, aqui e agora, consciente, essa coisa das possibilidades, né? Conversa demais comigo aqui de novo, pela terceira vez na sua mensagem, Virgem. Consciente de que aquilo que parece improvável também pode ser possível. Que é a história para mim aqui de um beija-flor. Acredite em você e a vida tá acelerando, movimentando, andando. Você está pronto, preparado para aproveitar. Aqui essa carta fala de felicidade, né? Tá pronto para ser feliz? Tá pronto para aproveitar? Tá pronto para viver algo de uma forma feliz? Tem isso também. Vou falar rapidamente, mas esse pedacinho da mensagem me lembrou um vídeo que eu estava assistindo, que era sobre outras coisas, não era sobre coisas de tarô e tudo mais, mas foi a referência que veio à mente. As pessoas estavam falando daquela dinâmica lá, daquela marca de bolsa famosa, né? Que a pessoa não pode só chegar na loja com o dinheiro e comprar, tem toda uma mecânica ali, né? E para algumas pessoas o ponto de vista era esse, que é absurdo que você ainda vai pagar pelo negócio, tem que ficar fazendo esse jogo aí de comprar o que eu não quero para você me dar o que eu quero, não sei o que, nanana. E aí o ponto de vista de outras pessoas, olha, isso aqui é uma jornada interessante, é para ser divertido. Se para você não tá divertido, não faça. Então, foi mais ou menos isso, sabe? Que me veio à mente. Aí essa mensagem tá dizendo que esse momento vem para você quando você está pronto, preparado para andar as coisas de tal forma que seja divertido para você também. E aí você veja, né? Isso não quer dizer que assim você vai ignorar os seus valores, as suas necessidades, o que é importante para você, para se adequar ao que é divertido para o outro, não. Quantas vezes você já não se viu numa situação que tá muito divertido para outras pessoas, você tá olhando e falando, nossa, que me tira daqui. Só eu? Acho que não. Coloca aí nos comentários, né? Cada um também tem, né? A sua versão do que é divertido, do que é agradável, do que é interessante ou não. Então, o que essa mensagem está dizendo é que suficientemente bem, e principalmente porque você está mais fortalecido em você, acreditando mais em você, tendo mais clareza do que é o que não é para você. Justamente por isso que você está preparado para navegar uma direção de uma forma mais feliz, mais contente, entendeu? Então isso precisa ficar claro. Eu sei que o exemplo que eu dei parece que é meio assim, para de ser chato e só se diverte. Não é isso, nunca vai ser isso aqui nesse canal, tá? Acho uma violência esse tipo aí de conversa, mas enfim, está acontecendo pra você, por você. Ague o seu jardim, todos os caminhos levam na direção de casa, aposte, mas continue tendo uma visão clara, o que é o seu caminho, a sua direção, o que funciona para você, o que faz sentido para você, né? Então você vai aproveitar, viver
andar os caminhos, viver as experiências sem se perder, tá bom? Muito bem, Virgem, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Libra. Oi, Libra, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Se você tiver interesse em marcar uma leitura comigo no meu site, o link está na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve. Muito bem, Libra. O que vem na direção? Seja flexível, tem movimento, que muitas vezes de primeira, aquilo que se apresenta para você essa semana parece uma coisa, mas essa flexibilidade é assim, pausa para enxergar além do imediato, pausa para enxergar algumas questões mais lá na frente, como a gente fala assim, né, visão de longo prazo para algumas coisas, tá, essa semana. Então, não seja imediatista, não seja muito reativo, seja flexível, porque vale a pena esse exercício de perspectiva, olha lá, percepção, tá se reforçando, tá? Aí a mensagem, ela diz que sem isso que a gente está falando, o que vem tem coisas que vêm na sua direção que elas podem até parecerem muito positivas, mas se você não se dá essa pausa para pensar além do imediato, do calor do momento, você pode não enxergar como ela pode ser uma desvantagem mais para frente. Ou ao contrário também, não tem uma regra igualzinho para todo mundo. Em outras ocasiões, algumas situações que pode não parecer que não dá em nada, nesse momento aqui, na verdade elas têm muito potencial olhando lá para frente. Então, a sua mensagem, a questão fundamental é essa semana você estará flexível, ensinável, justo na sua avaliação das coisas e vai já colocar o pé direito na semana, se propondo a fazer esse exercício agora e daqui a algum tempo, mais para frente, com o que eu sei, né, com a informação que eu sei, com o que eu entendo, né, o que me parece. Então é sobre você não se precipitar. Toda a questão não é você estar certo ou errado, 880 assim, né? Tudo ou nada, não. Que eu buscava a expressão tudo ou nada. Não é sobre tudo ou nada. É sobre a sua capacidade de perceber para além do imediato e não se precipitar. O que mais? O que mais que a gente pode falar para Libra? Coisas para você levar em consideração. Tem o imperador e a imperatriz na mesa, tá? Então, um yin yang aqui na mesa em harmonia, bem poderoso. Então, assim, coisas para você levar em consideração, coisas fundamentais, chakra básico para você levar em consideração essa semana quando você está avaliando as coisas. O que você aprendeu que não é sustentável? O que você aprendeu que não é suficiente para você? O que você aprendeu também que é um jeito que as coisas te afetam quando elas vão em assuntos que te tocam nas suas feridas, nos seus medos de falta, pensamento de escassez, abandono, etc. Você estando consciente dessas coisas, é sobre isso, elevar de consciência a capacidade de se perceber pensando, sentindo e fazendo. Então aqui, ó, você está flexível e agindo de forma consciente nas coisas, essa é a questão fundamental. A toda oportunidade que você tivesse, dá tempo de refletir e enxergar os dois lados da moeda. E assim, não se coloca na posição de achar uma resposta, porque o teu papel aqui é de flexibilidade. E quando, eu não sei se essa semana você tem que decidir alguma coisa, não me parece isso, me parece que é uma semana de ponderar as coisas, mas se você tiver que decidir algo, não vá decidir nada a partir de dúvida, culpa, vergonha, medo, insegurança, pensamento de escassez, pensamento daquilo que me falta, do que eu não sou, do que eu não tenho, do que não terei, do que não serei se não disser sim para isso aqui. Ou ao contrário, né? É uma visão muito fatalista para algumas coisas, quando na verdade se eu for ponderar, eu não tenho essa informação aqui agora não dá para afirmar isso, mas tirando essa coisa, tem até potencial nessa direção, entendeu?
Olha lá, ó, essa semana é semana de se ouvir. Essa expressão aqui, I keep my own counsel, eu sigo meus próprios conselhos. Aqui, tipo, não tem o conselho na escola, o conselho, tipo, grupo de pessoas, né? Ah, vamos consultar o conselho, né? Então tem o conselho na escola, o conselho no prédio, o conselho na empresa e tudo mais. Então, eu sou o meu próprio conselho, né? Também tem isso, né? Siga o seu próprio conselho. Sua cartomante é libriana, tá? Então, até na hora que eu falei isso aí pra você, eu acho que vou ficar de olho nisso essa semana também. Uma orientação final para Libra. Tá, vai ter com certeza, vai ter um complemento a essa tua mensagem na leitura de Áries, que é o oposto complementar a Libra. Temos aqui Marte, casa 1, né? Tudo Áries aqui. O oposto complementar a Libra, Marte regente de Áries e casa 1 regida por Áries também. Então, vai ter um complemento à sua mensagem, Imperador também, né? Lá na leitura de Áries, viu, Libra? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Um beijo grande, boa semana e até a próxima.